Olá, gente querida do coração verde e amarelo. É mais uma edição sempre imperdível do seu jornal. As informações do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário. Queremos mais uma vez saber de que lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. E também não esqueça, verifique se o sininho de notificações está ativado. Assim você recebe nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias da edição de hoje. Sobre as manifestações do final de semana, poderíamos falar muitas coisas. Falar dos atos de vandalismo, do desrespeito, enfim, da imprensa extremista que tentou a todo custo inflamar as pequenas aglomerações, de um programa fantástico que mobilizou seus repórteres para falar sobre o que é fascismo e tentar rotular o presidente Jair Bolsonaro como esse engano. Muita coisa poderia ser dita, mas nada mais do que a voz do brasileiro de coração verde e amarelo para esclarecer de fato o que é ser patriota e torcer de fato pela democracia e pelo Brasil. Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro foi surpreendido na manhã desta segunda-feira, na saída do Alvorada, quando foi recebido pelos apoiadores cantando o hino nacional brasileiro e explanando por que apoiam o presidente. Ei, presidente! O verão cobrado retumbante e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, que sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu fogo, céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esmera, forte, pavio do colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Nos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Viva Brasil! Presidente, tira foto comigo aqui. Presidente Bolsonaro, presidente. São Paulo, presidente Bolsonaro, presidente. Nós estamos emocionados porque a gente se organizou para cantar um ato de forma pacífica. O hino nacional que representa todos os brasileiros aqui. Nada melhor do que mostrar para a mídia que nós somos uma direita organizada e pacífica, que não pregamos a violência como eles querem, eles mostram. Ontem, denegriram a sua imagem em todas as mídias, tá? E eu disse, pessoal, todos nós vamos se reunir na frente do Palácio da Alvorada, nós vamos cantar o hino brasileiro para representar o estado de São Paulo, a capital, Guarulhos, e esse pessoal veio aqui por amor, presidente. Presidente Americana São Paulo, Joanina, eu estou aqui para dizer, presidente, que nós estamos te apoiando para que as futuras gerações tenham um país democrático para morar, presidente. Nós lutamos pela democracia e que Deus está contigo. Nós estamos aqui orando por você, presidente. Presidente, Eliana em São Paulo, não desista do Brasil. Deus salve o Brasil. Desista da gente. Não desista, tá, presidente? Siga firme, porque Deus é contigo. Peguei um corpo com câncer em tudo quanto é lugar. Com certeza. E aqui um médico não pode, de uma hora para outra, resolver esse problema todo. Com certeza. O grande problema no momento é esse que vocês estão vendo, viram um pouco na rua ontem. Estão começando a botar as mangas de fora. Está sendo pago para isso, hein, presidente? É muito interesse que tem dentro do Brasil, de dentro e de fora. O povo não é burro, pode ter certeza que não vai existir. Disso aí. Graças a Deus. A mídia não engana a gente não, presidente. A gente sabe disso. Esqueçam Globo, Folha de São Paulo. Eles não existem em casa, mais nada. A gente não acompanha, não assiste nada disso. Para onde? Na cara do gol. Para a grande mídia, são os democratas. Sem comentar. Sem comentar. O Brasil está em boas mãos, Mas presidente. 30 anos de doutrinação em cima do Brasil. Massificação.
Tá? Cada vez mais formando militantes. E tem gente que faz isso, não é nem por maldade, está na cabeça deles isso mesmo. É verdade. Eu vou indicar o primeiro ministro supremo agora em novembro. Primeiro. Se Deus quiser, que seja um excelente ministro. Precisamos. Vai arrumando as coisas devagar aqui. Nós queremos você novamente presidente até 2022. E se for preciso, a gente vai colocar 5, 10 ônibus e vai trazer para cá, para Brasília, dizer que o estado de São Paulo tem um presidente honesto, que respeita a família brasileira. Foi isso que me motivou muito, presidente. Para quem não sabe, eu sou gay, eu sou LGBT, mas eu acredito na família brasileira, tá? Uma família que vai ser respeitada. E foi isso que me motivou a dizer, estou com o Bolsonaro até o fim. E juntos, essa galera aqui, que não nos representa só eu, representa toda a nação brasileira e o estado de São Paulo, que infelizmente está quebrando. Mas nós estamos juntos, presidente. Vai vencer essa guerra aí. O Brasil não vai para a esquerda, não vai afundar, não vai virar uma Venezuela como eles queriam. Se Deus quiser. Hoje a gente não pode dizer. E essa questão de desemprego e mortes, governadores. O Supremo deu todo o poder para eles para gerir esse problema. Eu apenas injeto bilhões na mão deles. E alguns eles desviam, alguns. A questão da cloroquina e voltar, o MS voltou atrás. Tem estado que o governador proibiu a cloroquina. Eu sou ativista político e estou aqui para ajudar o senhor. Eu sou de São Caetano do Sul, a gente fez 15 carreatas, essas últimas 15 carreatas e passeatas fora Dória. Foi eu e o meu pessoal que organizou, tem vários ativistas aqui que veio junto comigo para apoiar o senhor. Essas 15 carreatas foi do nosso bolso e nós fizemos porque nós amamos o nosso país, amamos o senhor. Nós queremos o senhor no poder. Agora, em 2022, é o senhor no poder junto com o nosso povo brasileiro. Tamo junto. Bolsonaro tem razão. Meu nome é Vitória, tenho 13 anos na cidade de Montemar. Queria estar agradecendo ao senhor por estar lutando pelo meu futuro e pelo futuro do Brasil. Agradecemos a Deus mesmo. Manda um salve para Presidente André, agradecer ao senhor por o senhor ter feito a gente ter patriotismo de novo nesse Brasil, que a gente não tinha mais. Em outro momento desta segunda-feira, dia 8, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de posse do novo secretário nacional de Justiça, Cláudio de Castro Panoeiro, que é deficiente visual. Além do presidente, o momento contou com a presença da primeira-dama Michele Bolsonaro. André Mendonça, ministro da Justiça e Segurança Pública, também esteve presente. O presidente Bolsonaro fez um pronunciamento e também sua esposa Michele, que falou em seu pronunciamento com muita emoção. Nós todos nos orgulhamos desse momento e temos certeza que o senhor engrandecerá e muito o nosso trabalho aqui em Brasília. Mais que um momento, é uma constância os problemas que o governo enfrenta com aqueles que não aceitaram perder no voto às eleições em 2018. A todo tempo nos fustigam com as mais absurdas acusações, buscando uma maneira de nos deslegitimar, de nos agredir, de nos desacreditar perante a opinião pública. Mas o governo tem se mantido firme pela postura, pelo caráter, pela capacidade de cada um dos seus integrantes. E o senhor é secretário, mas a sua função, a sua missão é de extrema importância para o sucesso do nosso Brasil. Acreditamos no seu potencial, louvamos por isso, sabemos que traz, vindo para cá, há uma certa necessidade de acomodação familiar, no qual eu elogio e louvo a sua esposa por estar ao seu lado nesse momento. É difícil pela missão, mas é plenamente gratificante por aquilo que o senhor pode proporcionar a todos nós. Primeiro advogado a fazer uma sustentação oral num tribunal superior. Enfrenta o desafio da língua e da cultura, vai para a Espanha. E, presidente, o senhor é o mito aqui, mas o Cláudio é o mito na Universidade de Salamanca. Venceu todas as barreiras. Estive este ano com ele e sua esposa
Enquanto caminhava, ele não podia ver, mas eu via o quanto ele era admirado. Porque por onde ele passava, as pessoas paravam para ver a história de um homem que venceu todas as dificuldades para se tornar doutor numa universidade com 800 anos de história. O maior programa de doutorado da Universidade de Salamanca. Apenas 1 em cada 4 alunos concluem. E ele recebeu a nota máxima com louvor. Se tornou exemplo de superação, exemplo de caráter, exemplo de ser humano, exemplo de brasileiro. Foi, lutou, venceu. Regressa ao seu país, Cláudio, para ser o secretário nacional de Justiça. Cláudio, o Ministério da Justiça e Segurança Pública abre as portas para um secretário que faz história pela superação, pela capacidade. Você assume esse cargo por sua capacidade, pelo reconhecimento que você construiu ao longo do teu trabalho na Advocacia Geral da União, porque você é doutor em Direito, com nota máxima numa instituição reconhecida no mundo, porque você tem uma família que o apoia, Giane e Luca. Que orgulho para vocês, que orgulho para nós. É uma grande alegria para mim hoje estar cumprindo essa etapa profissional na minha vida. É verdade que o Dr. André sempre tem palavras muito elogiosas a meu respeito, talvez encantado pela superação desses obstáculos que ele tanto colocou aqui, e que são verdade. O que eu destaquei, e serei breve nisso, ao longo de todas as entrevistas que eu pude conceder às emissoras de rádio da Espanha, é que o sucesso de qualquer pessoa, deficiente ou não, depende fundamentalmente de 2 elementos. O primeiro, que ela tenha vontade de chegar a algum lugar. E o segundo, de que ela tenha a oportunidade de alcançar os seus objetivos. Hoje, o governo brasileiro, através de seu presidente da República e do ministro da Justiça, está me concedendo mais uma dessas oportunidades. Eu estou aqui por vontade própria, portanto, quero realizar esse trabalho. E mais uma vez, diante desse binômio, vontade e oportunidade, eu espero estar à altura da missão que me está sendo confiada. O passado vai ficar como história pessoal, vai ficar para a minha família. O futuro, só Deus conhece, mas o presente, quem tem que executar sou eu. Espero estar à altura dessa tarefa. Muito obrigado a todos. Sei que para indicar uma pessoa com deficiência para um cargo é preciso superar preconceitos que já estão arraigados em nossa sociedade. Infelizmente, a deficiência ainda é considerada sinônimo de limitação. E cabe a nós acreditar no potencial de cada um desses cidadãos e oferecer a eles ferramentas certas para que possam desenvolver suas habilidades sem barreiras. É isso que nos mostra a história profissional do Dr. Cláudio. De posse de tecnologias assistivas, ele usufruiu das mesmas oportunidades oferecidas a seus pares e alcançou vitórias inimagináveis. Que emoção poder testemunhar a verdadeira prova de inclusão no alto escalão do governo federal, uma surda e um cego exercendo funções importantes para a nossa nação. Hoje nós temos o Dr. Carlos, a secretária nacional da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar, que é surda,
que está assistindo à sua posse, Dr. Cláudio. Este governo tem um olhar especial para as pessoas com deficiência e queremos que todos os cidadãos brasileiros se sintam respeitados. Oferecer acessibilidade é respeitar as especificidades do outro, é permitir que todos possam exercer seus direitos e cumprir os seus deveres. Seja muito bem-vindo, Dr. Cláudio, que juntos possamos fazer um Brasil mais justo e inclusivo para todos. Que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigada a todos. Muito bem. É um exemplo de superação o caso do Cláudio de Castro Panoeiro. E parabéns a ele, também ao governo, por integrar esse nome, que certamente tem muito a contribuir pelo país e com uma verdadeira lição de vida a todos nós, de um ser humano que venceu todas as dificuldades até se tornar doutor, com nota máxima, como bem destacou o ministro André Mendonça. Parabéns também ao ministro André, ele que substituiu Sérgio Moro, demonstrando aí sua boa vontade em fazer o melhor, ministro da Justiça e Segurança Pública, André. Enquanto isso, Moro foi mais uma vez às redes sociais para atacar o presidente Bolsonaro, a exemplo de Mandetta, sempre envolvendo a questão da pandemia no Brasil. E sobre o coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro publicou nesta segunda-feira no Twitter o seguinte: lembro à nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia, fechamento do comércio e quarentena, por exemplo, ficaram sob total responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Nosso governo alocou centenas de bilhões de reais, não só para combater o vírus, bem como para evitar o desemprego. Cada vez pago do auxílio emergencial de R$ 600 corresponde a despesa na ordem de 40 bilhões de reais para a União. Ao lado disso, forças nada ocultas, apoiadas por parte da mídia, açoitam o presidente da República das mais variadas formas para deslegitimizá-lo, ou melhor, deslegitimá-lo ou atrapalhar a governança. Com fé em Deus e no povo, seguirei meu destino de melhor servir ao meu país, publicou o presidente Jair Bolsonaro. E por falar em forças ocultas, esta terça-feira, dia 9, um fato importante no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O TSE julga nesta terça-feira, dia 9, ações que pedem a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão em 2018. As duas primeiras a entrarem na pauta tratam sobre ataques cibernéticos a um grupo de Facebook que teria favorecido Bolsonaro. A avaliação na Corte Eleitoral, porém, é de que esses questionamentos têm pouca chance de irem adiante. Há outras ações na lista para serem julgadas, como as que tratam de supostos disparos de mensagens em massa pelo WhatsApp. Duas ações de investigação judicial eleitoral em julgamento, inclusive nesta terça, os então candidatos presidenciáveis Marina Silva, da Rede, e Guilherme Boulos, PSOL, alegam que durante a campanha em setembro de 2018, o grupo virtual Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que reunia mais de 2,7 milhões de pessoas, sofreu ataque virtual que alterou o conteúdo da página. As interferências atingiram o visual e até mesmo o nome do grupo, que passou a ser chamado de Mulheres com Bolsonaro #17. O então candidato beneficiado supostamente com a mudança compartilhou a imagem alterada agradecendo o apoio, diz a acusação. Para os adversários, a atitude configurou abuso eleitoral. O relator do caso no TSE, ministro Hugo Fernandes, já votou contra os pedidos de Marina e Boulos, em novembro ainda do ano passado. Mas o ministro Edson Fachin pediu vista, mais prazo para análise do processo. Em seu voto, o relator afirmou que, mesmo que tenha sido comprovada a invasão da página, as investigações não foram conclusivas quanto à sua verdadeira autoria. O ministro também acrescentou que a invasão ao perfil em rede social não teve gravidade capaz de causar ofensa à normalidade e à legitimidade das eleições.
Para o relator, a rigorosa sanção de cassação da chapa somente deve ser aplicada quando houver provas robustas, fortes e contundentes de autoria e participação. Os propositores perderam a eleição. Isso é fato. E suas ligações com o PT levaram esses acusadores a tentar esse embargo na chapa Bolsonaro-Mourão. Entre as várias picuinhas, sabe aquelas placas grandes, outdoors, que foram vistos em muitas cidades, onde grupos, pessoas unidas de pouquinho em pouquinho juntaram forças e recursos e manifestaram seu apoio a Bolsonaro, lá isso até bem antes das eleições. Até nisso a oposição criou caso. É que entre as ações há uma que trata da colocação de outdoors em pelo menos 33 municípios de 13 estados. Essa ainda aguarda ser pautada para julgamento. Agora, gente, a máquina pública, a gastança de dinheiro que muitos acreditam dinheiro vinha integralmente dos cofres públicos, quer por desvios diretos ou por subornos e propinas entre estatais e empreiteiras, isso não atinge Bolsonaro, porque não foi feito por ele. Agora, é possível fazer a mesma afirmação para campanhas como a de Haddad, Alckmin, entre outras, que giravam, inclusive outras menores que giravam ao redor do umbigo de partidos mais poderosos? O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, questionou se os profissionais dos principais veículos de comunicação da imprensa brasileira continuarão rotulando os atos contra o presidente Jair Bolsonaro como democráticos. Em mensagem no Twitter, Heleno destacou os episódios de baderna e vandalismo no ato dos autodenominados antifascistas na capital de São Paulo e levantou questionamentos. Será que após os acontecimentos deste domingo em São Paulo, muitos jornalistas vão continuar a defender sem fundamento que os atos de vândalos, MST, Black Blocs, Skinheads, entre outros, são democráticos? A PM de São Paulo teve comportamento exemplar. Quem essa parte da imprensa quer enganar? Quem quer favorecer? De acordo com informações da Polícia Militar de São Paulo, vários vândalos foram presos com coquetéis Molotov e armas brancas ao longo do domingo. Uma agência do Banco Itaú, localizada na rua Teodoro Sampaio, também foi alvo de vandalismo. Ainda no Twitter, o general Augusto Heleno disse: aos que nada sabem sobre doutrina terrorista de controle de massas, manifestações são sempre iguais, conduzidas longo tempo de forma pacífica para que a imprensa noticie isso. Em um ponto pré-reconhecido, tocar o terror para a surpresa dos incaustos jornalistas. Realmente é algo a ser analisado. O general Heleno não gostou disso tudo, sobretudo dessas vergonhosas coberturas que a imprensa brasileira, em boa parte, tem feito desses movimentos que de democracia, de defender a democracia, não tem nada. O apresentador do SBT, Ratinho, fez um vídeo para explicar a diferença entre esquerda e direita. Ratinho dá como exemplo Estados Unidos como país de direita, que todo mundo quer ir para lá, e a Venezuela, país de esquerda, em que todos tentam sair dessa M. O vídeo foi divulgado em seu perfil oficial do Instagram e gerou polêmica. Muitos internautas aplaudiram o posicionamento do apresentador, mas alguns esquerdistas teceram críticas a Ratinho. Muita gente não sabe o que é esquerda e direita, falam de esquerda, falam de direita. Eu vou explicar bem facinho para você entender. Um país de direita é que nem os Estados Unidos. Todo mundo quer ir para lá e o governo fica controlando a entrada. Um país da esquerda é que nem a Venezuela. Ninguém mais quer ficar naquela merda e o governo fica controlando a saída. Essa é a diferença. De direita, todo mundo quer ir. Da esquerda, todo mundo quer cair fora. Agora, gente, simples. Os que criticaram o Ratinho preferem a vida como é na Venezuela ou em Cuba. É fácil entender isso. A reflexão de hoje atende muitos que têm uma paixão especial por cães. Mais do que nunca, em tempos de pandemia, isolamento, solidão, eles estão salvando o tempo de muita gente.
Um homem mandou uma mensagem a um pequeno hotel numa cidade do meio-oeste que ele planejava visitar nas férias. Gostaria muito de levar meu cachorro. Ele é disciplinado e se comporta bem. O senhor me permitiria mantê-lo no quarto comigo à noite? O proprietário do hotel respondeu imediatamente: cuido desse hotel há muitos anos. Em todo esse tempo, nunca tive um cachorro que roubasse toalhas, roupa de cama, prataria ou quadros da parede. Nunca tive de expulsar um cachorro no meio da noite por estar bêbado ou fazendo desordem. Eu nunca tive cachorros fugindo sem pagar a conta do hotel. Claro, o seu cachorro é bem-vindo ao meu hotel. E se ele der testemunho de que seu dono é também um homem de caráter, o senhor também será bem-vindo.